Shalom a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a possibilidade do maior terremoto devastador que já atingiu a Califórnia. Nós estamos falando do The Big One, o grandão. Terremotos da semana passada na Califórnia, os mais intensos em 20 anos, alimentaram temores da chegada do chamado Big One. Um tremor de magnitude 8, com potencial de deixar grande rastro de destruição e morte. Os terremotos registrados na Califórnia na semana passada lembraram aos moradores do estado americano que em algum momento, muito próximo, o temido tremor conhecido como Big One, o Grande, chegará. Trata-se do esperado mega-terremoto potencialmente devastador que em algum momento pode atingir o oeste americano a partir de uma gigantesca e famosa rachadura chamada Falha de San Andreas, resultado da movimentação das duas placas tectônicas que trazem instabilidade sísmica à região. O Big One não é sobre se ele vai acontecer, mas quando ele vai ocorrer, dizem os geólogos que estudaram a área. Os terremotos dos últimos dias, os mais poderosos em 20 anos, foram sentidos com maior intensidade na cidade de Ridgecrest, a cerca de 250 km de Los Angeles. Não houve vítimas, porém a região registrou incêndios e danos em edificações e estradas. Esse cenário alarmou moradores de cidades como Los Angeles, que viram lojas de material de camping e kits de primeiros socorros esgotarem seus estoques no fim de semana. Em inglês, Big One significa algo como o grande. O Big One será um terremoto de magnitude 7.88 na escala Richter, na região da cidade de San Andreas, disse Lucy Jones, sismóloga de referência na região, em entrevista a veículos de imprensa locais. Por sua parte, o jornalista Jacob Margolis, apresentador de um podcast chamado The Big One, disse à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, que o Big One significa que não devemos considerar apenas a magnitude do terremoto, mas o nível de dano que ele irá causar. A Califórnia é uma região propensa a terremotos, uma vez que está sobre uma série de rachaduras da crosta terrestre, onde placas tectônicas se encontram e se movimentam. Essa movimentação das placas fez surgir uma das mais famosas falhas do planeta, a de San Andreas. Grandes cidades como Los Angeles, São Francisco e San Bernardino foram construídas nas proximidades dessa ranhura, que estende por 1.300 quilômetros do norte ao sul da Califórnia. Ela separa a placa norte-americana do Pacífico. O atrito entre essas duas placas tectônicas é responsável por frequentes tremores na Califórnia, classificada como uma das maiores áreas de instabilidade tectônica da Terra. Em 1906, a Califórnia viu um terremoto de magnitude 7.8 devastar grande parte da cidade de São Francisco, deixando mais de 3.000 mortos quando a parte central da rachadura se rompeu. Mas o que preocupa os pesquisadores é a parte sul da rachadura, que não produz abalos sísmicos há cerca de 300 anos. Estudos geológicos indicam que abalos de maior volume tendem a acontecer a cada 150 anos na região, e por isso acredita-se que esta falha de San Andreas esteja acumulando tensão. O último grande terremoto nessa área foi em 1857. Os sismólogos esclarecem, no entanto, que não há como prever quando o próximo vai ocorrer. Os cálculos mais conservadores sugerem que um terremoto de magnitude 7.8 nessa região, o que teria um impacto direto em Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, poderia causar cerca de 2.000 pessoas mortas e deixar mais de 50.000 feridos. Estima-se que danos materiais chegariam a centenas de bilhões de dólares. Mas o que nos impressiona é a relação desse grande terremoto na Califórnia com os 3 dias de escuridão. Ouça a mensagem deste irmão, que foi dada no dia 19 de junho de 2016. O Senhor, Ele me disse, escreve tudo que vai ser passado para ti e divulga o mais rápido possível, porque o fim está se aproximando. E dizer mais, olha, muitos não vão acreditar, muitos vão zombar, escarnecer, criticar, deixar mensagens de descrédito, mas não se entristeça. Porém, os que estão me aguardando, me esperando, vão acreditar. Disse mais, olha, haverá
uns dias sobre a face da terra de trevas e escuridão. Só que antes de ocorrer esses dias de treva e escuridão, vai haver um sinal de algo que vai acontecer na Califórnia, nos Estados Unidos. Disse mais que cada mãe, cada pai alertem seus filhos para que, quando esse sinal na Califórnia acontecer, onde quer que seus filhos estejam, no colégio, faculdade, em outra parte, retorne imediatamente para casa, para sua casa. Fique em família, dentro de casa. Não saiam. Disse mais que cada família, venha se precaver, armazenar água, alimentos, remédios, se na família existe alguém que depende de remédio. Disse mais: eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amados, e aí encerrou a mensagem. Bom, o que podemos achar disso? Apocalipse capítulo 8 revela que antes das 7 trombetas irá haver um grande terremoto. Aqui está escrito no verso 5 do capítulo 8: e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Sem dúvida alguma, um terremoto na Califórnia estaria associado aos grandes acontecimentos de inversão dos polos magnéticos dos 3 dias de escuridão que estão para ocorrer muito em breve. Então, simplesmente fiquemos atentos a esse sinal. Não custa nada observar. Não esqueça de compartilhar este alerta muito importante, clicar em gostei, inscreva-se. Até um próximo vídeo.